Das sombras do Palácio Nacional. Até as trincheiras lamacentas da política, isto é a pocilga, o chiqueiro da política com porcos safados. Saudações, cidadãos comuns que ainda acreditam na democracia. Bem-vindos, mais uma vez, a este canto de imundície onde a verdade fede. Assim como as cadeiras da Câmara dos Deputados estão na pocilga, o chiqueiro da política, onde não lavamos as mãos, porque para mexer na sujeira que produzem nossos legisladores, é preciso estar bem calejado. Eu sou seu nada humilde servidor, Luiz Berman, aquele que lhes diz a verdade, as verdades que incomodam vocês. Hoje vamos dissecar o último vômito legislativo que querem enfiar goela abaixo da gente. Segurem as calças, porque hoje, 26 de fevereiro de 2026, a servientífica Cláudia Sheinbaum acabou de nos receitar uma purga. Desculpem, uma mega reforma eleitoral que cheira mais a incenso de palácio do que a democracia cidadã. Peguem seu aromatizante favorito, porque aqui vamos dissecar essa montanha de esterco legislativo que pretendem nos enviar nesta segunda-feira, 2 de março. Segurem-se, porque aí vem a lama. Acontece que no Olimpo da Transformação, onde todos são puros, castos e cheiram a incenso do bem-estar, tiveram a brilhante ideia de mexer na reforma eleitoral. Mas como aqui não somos acadêmicos de óculos de aro grosso, vamos explicar isso em linguagem popular para que você que me assiste enquanto come um churrasquinho de tripa entenda direitinho. Corta! Começamos dizendo que no segundo andar da transformação eles não se contentam em ter as chaves da casa. Agora eles querem trocar as fechaduras, tirar as janelas e decidir quem pode entrar no banheiro. Ontem soltaram a bomba pra gente e, claro, os coriféus do regime já estão aplaudindo até sangrar as palmas das mãos. Mas aqui, no Chiqueiro, vamos ver o que tem debaixo desse tapete vermelho. A jogada é simples. Querem acabar com os plurinominais? Que tragédia, que dor! Esses seres mitológicos que ninguém conhece, por quem ninguém vota, mas que recebem como se tivessem descoberto a cura do câncer. A Morena diz que é por austeridade. Não me façam rir que estou com os lábios rachados. A austeridade neste governo é como a dieta de um político em campanha, pura história para foto. O que eles realmente querem é o controle, querem que o Congresso seja o jardim particular deles, onde não cresça nenhuma erva daninha de oposição. Mas ai, meus porquinhos, no caminho eles esqueceram um pequeno detalhe. Seus bichinhos de estimação? Sim, estou falando daqueles parasitas profissionais chamados Partido Verde Ecologista do México e Partido do Trabalho, esses aliados que tremem, mas é pela carteira, não por convicção. É aqui que a porca torce o rabo. Acontece que o pessoal do Verde, esses ecologistas que cuidam mais das suas contas bancárias do que dos axolotes. E o pessoal do PT, que são tão comunistas quanto um Rolex de ouro, começou a ficar com medo. E não é para menos, se eliminarem as listas plurinominais e mudarem o financiamento, o negócio deles acaba. Vamos ser honestos, você conhece alguém que vote no PT por convicção? Ninguém! O PT vive das migalhas que caem da mesa do patrão. E o Verde? Bom, o Verde é o mercenário mais caro da história do México. Se vende ao melhor ofertante com a graça de uma cortesã de Luís XV. Querem cortar o financiamento? É aí que eles mais reclamam. Querem cortar as prerrogativas, ou seja, querem fechar a torneira e sem dinheiro. O PT não pode pagar seus centros de desenvolvimento infantil, que na verdade são centros de doutrinação e caixa 2, e o Verde não pode pagar suas campanhas com influenciadores de quinta categoria. É aqui que eles reclamam como porco preso, um corte de 25% no orçamento do INE e dos partidos políticos. A reforma propõe um cenário onde esses partidos satélites ficam sem sua principal fonte de renda, o dinheiro público por representação proporcional. É isso que dói neles. Não se importam com a democracia, não se importam com o povo, o que importa é que não vão mais ter para suas caminhonetes blindadas e suas viagens de luxo.
Eles expressaram dúvidas, dizem, dúvidas, o que eles têm é pânico. Eles começaram a choramingar nos corredores do palácio, dizendo: Ei, patrão, se você tirar os plurinominais, de que vamos viver? Porque, claro, ganhar uma eleição por voto direto para eles é tão provável quanto eu ganhar o prêmio da paz. Eles vivem das listas de acordos por baixo dos panos, de serem o arroz de festa de todas as ocasiões, desde que tenha orçamento envolvido. A proposta principal é reduzir o Senado de 128 para 96 cadeiras, mandando para a guilhotina os 32 senadores da lista nacional e, de quebra, mexendo nos 200 deputados plurinominais. E, como eu já dizia, o argumento é que é por economia. Fala sério, não tentem fazer a gente de idiota. O que acontece é que o Morena já se cansou da logística que implica comprar vontades. Lembrem-se de quando tiveram que ficar catando restos do PRD, comprando 2 senadores desse partido falecido, dobrando o do Movimento Cidadão, que sequestraram o pai dele, ameaçando colocá-lo na cadeia ou recorrendo àquela joia da ética política chamada Família Younes para alcançar a maioria. Que preguiça ficar negociando com traidores de ocasião. Com essa reforma, a malandragem vira institucional. Se você tira as representações proporcionais, o Morena fica com o controle absoluto, sem precisar convidar ninguém para jantar. É o sonho de qualquer autoritário, um congresso que não seja um fórum de debate, mas sim um escritório de trâmites onde só se ouve o sim. Senhora Presidenta, tudo isso é uma confusão legal feita para confundir. Eles querem um sistema onde as maiorias sejam infladas artificialmente. Mas nesse desejo de ficar com todo o bolo, Morena está prestes a deixar seus aliados sem sobremesa. E vocês já sabem o que acontece. Quando o cachorro está com fome, começa a morder a mão que o alimenta. As tensões estão à flor da pele. O Partido Verde e o PT sabem que, sem os plurinominais, são espécies em perigo de extinção, e não exatamente daquelas que o Verde finge proteger. Eles estão percebendo que, para o Morena, eles não são companheiros de luta? Lenços usados são jogados fora depois da eleição? Bom, eles já tinham percebido isso há muito tempo, só que a dignidade deles tem preço, e hoje esse preço está prestes a desaparecer. Junto com eles, coitadinhos dos meus amigos do PT e do Verde, nesse momento nem o sol do meio-dia consegue esquentá-los. Esses partidos são como as rêmoras, só existem porque estão grudados na barriga do tubarão, o orçamento público. Se você cortar a teta deles, de que eles vão viver? Dos seus ideais? Não me façam rir. O Partido do Trabalho não entende trabalhar sem usar o dinheiro alheio. E o Partido Verde não tem nada de ecologista, mas sim muito de parasita financeiro. Ver eles reclamando pelos seus centavos é possivelmente a única coisa divertida desse lixo de reforma. Depois, a tal reforma nos diz que a partir de 2030 acaba a história da reeleição consecutiva. Eles dizem sufrágio efetivo, não reeleição, desenterrando Madeiro enquanto piscam para o autoritarismo. Isso vai arder mais do que pimenta habanero nos bebessauros do partido oficial. Todos esses que já se achavam donos da cadeira, pelos próximos 12 anos vão ter que procurar um trabalho de verdade ou, procurar outro cargo no governo para continuar recebendo. É um movimento ousado de Cláudia para limpar a casa de ambiciosos que possam fazer sombra para ela, mas, acima de tudo, para se garantir e não deixar ninguém criar raízes mais profundas do que as dela. Já o fechamento do PrEP nos é apresentado. Ou, o que é o mesmo, confie em mim, eu conto os votos, essa é a parte que eu mais gosto, porque é a mais cínica. Querem eliminar o programa de resultados eleitorais preliminares, o famoso PrEP, para ir direto aos cálculos oficiais, assim que a sessão eleitoral fechar. Mas a realidade é mais suja do que minhas fantasias eróticas. O PrEP, com todas as suas falhas, dava uma ideia de onde viria o golpe na própria noite da eleição. Remover isso é como apagar a luz num quarto cheio de batedores de carteira, dando margem para a manipulação que até um mágico de Las Vegas desejaria. Eles querem que as eleições pareçam limpas como uma sala de cirurgia, mas o processo vai acabar mais sujo que minhas cuecas após uma semana de turnê no lodo.
É o controle total. Eles organizam, eles votam, eles contam e eles te dizem quem ganhou. Que maravilha, viu? Depois vem falar pra gente sobre frear o nepotismo. Cuidado com a família, é proibido passar cargos para parentes diretos ou cônjuges. Uma regra que parece muito bonita no papel, mas que na prática é um tiro no pé para a turma do Morena. Já avisaram pro irmãozinho do Monreal, que insiste que Zacatecas é a fazenda particular dele e quer ser governador. O que vão fazer com os clãs familiares que transformaram o governo do bem-estar numa agência de empregos privada? Aí estão os batres, aparecem até debaixo das pedras. Os Tadei, que já ocupam metade do organograma eleitoral, ou os prefeitos que têm mais cargos do que uma feira de domingo. Essa cláusula vai provocar brigas mais fortes do que as que acontecem numa liquidação do Walmart. É uma simulação absoluta. Se não for o filho, será o laranja. Se não for a esposa, será a amante ou o compadre. O nepotismo no México não se elimina com uma lei. Ele está no DNA dessa transformação. Em resumo, meus porcos, estamos diante de um espetáculo de primeiro nível. Morena quer o poder absoluto e, para consegui-lo, está disposto a sufocar economicamente os mesmos que o ajudaram a subir. É uma briga de beco entre criminosos que disputam o butim. Não se enganem, não é pelo bem do México, é pelo controle da folha de pagamento, porque neste país a política não é a arte de servir, é a arte de sugar. O orçamento, que não sobre nem rastro. Isso não é nada mais do que uma ratoeira, onde os queijos são as cadeiras no Congresso, e os ratos são todos esses políticos que não sabem o que é trabalhar de verdade. Uma reforma criada para que o poder não mude de mãos, para que o orçamento seja usado à vontade, e para que a oposição seja apenas uma lembrança vaga nos livros de história que eles mesmos vão escrever. Isto é o México em 2020, onde a democracia é medida. Você também sabe aplaudir o regime enquanto tiram sua carteira do bolso? Vão embora por onde vieram. Já estragaram meu dia falando desses aproveitadores. Continuem se afundando na ignorância de vocês, se quiserem. Mas aqui na Laposilga, o chiqueiro da política, vamos continuar jogando a realidade na cara de vocês, por mais que o cheiro seja ruim. Fechem a porta ao sair, porque o fedor de corrupção dos partidos já tomou conta do estúdio. Nos vemos quando houver mais lixo para recolher. Eu sou Luiz Berman, até logo. Isto é a Pocilga, o chiqueiro da política, com Luiz Berman.